dia, mas bom dia mesmo. Que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 20 de dezembro, dia do mecânico. Parabenizamos a todos os profissionais na área da mecânica. Opção para a Vida dentro de instantes estará trazendo mais uma reflexão para a nossa meditação e edificação espiritual. Não esqueçamos de nos preparar para o musical natalino que a Igreja do Calvário estará celebrando no próximo dia 25, domingo, dia 25 de dezembro, às 18 horas. Você está convidado a participar do primeiro Natal como tudo aconteceu. O maior e melhor presente de Deus para toda a humanidade. O Papai Noel tem roubado a cena através de décadas, mas eu convido você a conhecer a verdadeira história, o verdadeiro e autêntico sentido do Natal. Celebrado todos os anos, faz parte do calendário turístico da cidade de Campina Grande. Portanto, não perca. Sem perda de tempo, quero deixá-los com a cantora Socorro Teles louvando a Deus sobre o nosso país. Estamos vivendo um momento cruciante e só Deus pode realmente guardar a nossa nação do comunismo. Brasil, olha para cima. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. nosso país.
Sem perda de tempo, abramos e leamos. Romanos capítulo 14, versículos de 1 a 12. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos, para que o Senhor possa se instrumentalizar da nossa vida, usando a nossa boca, a nossa língua, a nossa mente, na comunicação desta Escritura que acabamos de ouvir e ler. Abençoa os que estão aqui presencialmente e os que estão em casa, pois nós Te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é preciso a gente entender que Paulo estava se dirigindo à igreja em Roma, que era composta de judeus messiânicos, ou seja, judeus que tinham crido em Jesus, e também gentios que haviam aberto as suas mentes e os seus corações para crer na mensagem do Evangelho. Dois povos, judeus e gentios, estavam formando agora um terceiro povo, que é a igreja. O mundo está dividido em três categorias, em três classes de pessoas: judeus, gentios e a igreja. Igreja composta e constituída de judeus convertidos ao cristianismo ou messiânicos, e gentios que se converteram ao Evangelho. E é por esta razão que Paulo, para que a gente entenda, vem tratar exatamente nesse capítulo 14, até o capítulo 15, versículo 3, conforme eu já disse, sobre um tema que nós demos como título: fracos e fortes na fé. Fracos e fortes na fé. E eu acredito que você vai perceber que Paulo está falando daqueles cristãos fortes, que tinham conhecimento, que estavam inclusive embasados em toda a Escritura, tanto do Velho, do Antigo Testamento, quanto estavam também familiarizados com o Novo Testamento. Eles tinham segurança, eles tinham firmeza, eram cristãos robustos. Enquanto que os fracos, tratava-se daqueles que criam em Deus, criam na palavra, porém eles não tinham essa firmeza, por isso que são chamados de débeis na fé, ou podemos dizer recém-convertidos. Ambos formaram um terceiro povo, que é a igreja. Agora prestem atenção: os judeus estavam vindo no início da sua fé, da carreira cristã, trazendo algumas tradições que era a cultura do judaísmo.
cultura do judaísmo. E alguns ainda estavam até praticando aquelas práticas, né? Aqueles costumes. E como também alguns gentios estavam vindo para o Evangelho, e no início da sua vida cristã, estavam também trazendo alguns hábitos. Então eles tinham que se despojar de tudo aquilo e apenas se concentrar no conhecimento que todos haveriam de receber através do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai entender isso para que você fique bem, com essa ideia bem firmada. Quando você lê o capítulo 14, eu vou dar a seguinte ilustração. Quando nós nos convertemos ao Evangelho, assim que nós nos convertemos, a gente trouxe ainda em nossa mente, em nosso coração, alguns hábitos, alguns costumes, algumas maneiras de rezar, de falar com Deus. A gente ainda estava assim, com aquela mente bem fresquinha de fazer o Pedro Sinal da Santa Cruz. A gente ainda estava familiarizado com vir à igreja, estar num templo evangélico, e a gente não querer estar de joelhos no momento de oração, de costas para o púlpito, como a gente costuma orar. Então alguns se voltavam para o altar e ficavam de joelhos nessa posição aqui, certo? Um hábito que nós trouxemos do conhecimento de religiosidade do catolicismo. Eu lembro bem que aqui em nossa igreja se converteram algumas pessoas que estavam vindo do romanismo, e teve uma irmã que ela fez uma promessa de passar 30 dias vindo ao culto matutino de pés descalços. Uma promessa, um voto que ela fez. E essa irmã passou 30 dias, na época de inverno, vindo de pés descalços. E um dia eu tive a curiosidade de perguntar: irmã, por que a senhora está de pés descalços? Porque eu fiz uma promessa. Aquela ideia de promessa, que no caso é um voto que a pessoa faz, né? Então, alguns hábitos, alguns costumes que a gente traz, mas à proporção que nós vamos examinando as Escrituras, nós vamos nos desvencilhando desses hábitos, vamos nos desprendendo desses hábitos. Alguns ainda trazem no iniciozinho da sua carreira cristã determinadas crendices sobre agouro, né? Uma série de coisas. E essas pessoas não se sentem ainda tão esclarecidas através do conhecimento da palavra, que elas ainda praticam essas coisas. Hábitos, por exemplo, eu já ouvi várias pessoas recém-convertidas dentro de uma situação de Virgem Nossa Senhora, Virgem Maria. Hábitos. Então, alguns gentios que estavam vindo fazer parte, agregar-se à igreja, estavam trazendo alguns hábitos, como este que eu estou citando para vocês: guardar dias, sexta-feira santa, sexta-feira chamada da paixão. Então, não comer carne, só comer peixe, crustáceos, porque se comer carne é pecado. Não dizer palavrão só na sexta-feira, porque é a sexta-feira santa. Hábitos. Mas quando a gente vai lendo, examinando as Escrituras, a gente vai vendo que isso tudo são dogmas que a gente trouxe, hábitos que a gente trouxe. Por exemplo, dia 25 de dezembro, nós vamos ter aqui na igreja a celebração de mais um musical natalino. Aí pergunta-se: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Não. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. É um hábito que nós temos de termos no nosso calendário um dia que, simbolicamente falando, lembra o nascimento do Salvador. Mas a gente não tem aquele dia 25 de dezembro como sendo o dia que Jesus nasceu. Vocês estão vendo aí que a gente traz ainda algumas coisas que a gente, se observarmos direitinho à luz da palavra de Deus, elas não condizem, elas não estão em harmonia com aquilo que nós passamos a crer.
Então, não era diferente nos dias em que Paulo escreveu essa carta, e tratando no capítulo 14 sobre fracos e fortes na fé. Não era diferente. Principalmente os judeus estavam apegados aos rituais, às festas judaicas e à observância aos dias sagrados. Alguns criticavam aqueles judeus que ainda praticavam determinadas coisas. Eles não estavam mais sacrificando animais, mas eles observavam rigorosamente algumas datas, alguns dias que para eles era sagrado. E Paulo está escrevendo aqui mostrando um problema que havia naqueles dias na igreja em Roma. Esse problema levava alguns neófitos, alguns cristãos recém-convertidos, que vinham pagãos, era do mundo gentílico, eram gentios que se convertiram, e passaram a observar que alguns judeus praticavam, e vice-versa, alguns judeus viam alguns gentios ainda tendo algumas práticas. Ambos se criticavam, ambos diziam: olha, você não precisa mais fazer isso, você não pode mais, não adianta você fazer mais isso, e etc. Então, vejamos alguns problemas que Paulo detectou naquela igreja. É por isso que Paulo denomina cristãos débeis, débil na fé. O que vem a ser débil, fraco, debilitado, sem muita firmeza, sem muito conhecimento. E os fortes eram aqueles que estavam mais seguros de tudo que já conhecia, do que sabia, embasado no conhecimento das Escrituras. E aí Paulo percebeu que alguns judeus estavam desprezando alguns débeis, alguns novos convertidos. É por isso que ele começa no versículo 1: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Esse era o problema. Ele inicia logo no versículo 1, afirmando, fazendo essa correção, para que eles não ficassem discutindo opiniões. Olha, precisa de fazer isso, tem que fazer isso, tem que andar assim, tem que fazer assado. Semana passada eu encontrei um determinado irmão que estava aqui no aniversário da nossa igreja, e ele é de uma outra denominação, eu não vou citá-la, mas ele pertence a uma denominação que lá tudo é muito rigoroso, muito rigoroso. E ele me procurou dizendo: pastor, estou impressionado, assim, admirado. Se eu morasse mais próximo à sua igreja, eu ia me congregar lá. Eu perguntei: por quê, irmãos? Porque a gente ouviu a palavra, a gente teve conteúdo, a gente ouviu a Escritura. Porque lá onde ele se congrega, a pregação que se ouve é que mulher não pode cortar cabelo, não pode usar isso ou aquilo, e etc, e por aí vai. Então, o que aquele irmão estava observando era opiniões críticas de determinados hábitos que na sua igreja, onde ele se congrega, se pratica. Ele disse: mais importante é se ouvir a palavra, é ter o conhecimento das Escrituras. Foi o que ele me disse, em outras palavras. Então, quais eram essas opiniões que Paulo está tratando aqui? Que opiniões eram estas, pastor? Como ele diz aqui: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. É bom que nós nos lembremos que desde o capítulo 12, que já foi estudado, até o fim, o término desse último capítulo que vamos ainda estudar, até o capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos, ele está tratando de um assunto sobre a glorificação e o objetivo do serviço cristão. Ou seja, ele está dando uma certa orientação esclarecedora do que é realmente o viver diário, a prática cristã no serviço da igreja, no serviço prestado a Deus. E nesses versículos que nós vamos iniciar, nós vemos que Paulo está tratando de 3 problemas existentes ali. 3.
problemas. Esses problemas precisavam de serem esclarecidos. Eles precisavam de ter uma orientação, e Paulo foi usado por Deus porque Paulo tanto conhecia o judaísmo, como ele também, como um grande religioso, conhecia todas as práticas do judaísmo. E ele sabia que muitas daquelas coisas, como ele diz lá adiante, ele teve como refúgio todo o conhecimento que ele tinha. Principalmente em se tratando com novos convertidos, ou neófitos, ou débeis. Então ele chama a atenção e a responsabilidade para aqueles que eram mais firmes, que tinham mais conhecimento, que se sentiam fortes, a terem cuidado com aqueles menos seguros na fé, sobre 3 aspectos. Primeiro, então Paulo está mostrando, como vamos ver daqui para frente, que nós não devemos criticar o legalismo do próximo. Nós podemos esclarecê-los, não criticar. A crítica, se for construtiva, amém, está de bom tamanho. Mas se for aquela crítica, olha, se você não fizer isso, você vai para o inferno de cabeça para baixo. Certas expressões assim que elas impactam as pessoas. É melhor você falar com uma certa clareza: olha, não há necessidade mais de fazer isso, porque isso aqui se cumpriu em Cristo. E era isso que Paulo estava tentando mostrar àqueles cristãos que se sentiam mais seguros, que não estavam aceitando a condição daqueles novos convertidos. Alguns estavam sendo intransigentes mesmo, e aquela crítica que deixa a pessoa mais para baixo do que, né, animada para continuar. Então Paulo, a partir daqui, vai mostrar que todos os que estão em Cristo, tanto os fortes quanto os fracos, eles estão desfrutando da graça de Deus. É pela graça de Deus, não é por você ser melhor ou ser o maior, o melhor ou o maior. Então Paulo chamou a atenção dos fracos na fé e também dos fortes, e chamou tanto um quanto o outro para que eles pudessem ter algo em comum, que tanto o forte quanto o fraco não pode deixar de alimentar a sua fé em Cristo Jesus, tanto um quanto o outro. E portanto, Paulo está dizendo: sejam mais tolerantes entre vocês, tenham paciência com os mais fracos, tenham mais paciência com os débeis na fé, não exijam tanto deles, porque se vocês exigirem tanto, eles podem até deixar, podem até abandonar. Eles estão no início, né, da fé cristã, da carreira da fé cristã. Então ele diz: acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir a opinião. Aí ele diz aqui: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes, ou era vegetariano. Qual era o problema? Porque ele está falando de comida, de alimento. A questão, meus irmãos, é que alguns iam para a casa de outro irmão, e Paulo, inclusive, nós vamos ver que ele fala isso mais adiante, lá na carta aos Coríntios, tinha esse mesmo problema, e chegavam lá, era servido carne de animais que eram sacrificados a ídolos. Então, quando eles se alimentavam, sendo sabedores que aquela carne tinha sido sacrificada a ídolos, eles se sentiam imundos, e aquilo era algo realmente que não deveria acontecer, porque a carne daquele animal tinha sido oferecido a ídolos. Então, havia alguns que se escandalizavam, porque alguns judeus não comiam carne de animais sacrificados a ídolos, e alguns gentios comiam. Eles achavam que aquilo era uma coisa normal, comum. Então, eles estavam julgando o modo como alguns se comportavam em relação à alimentação. Esse era o problema. Por isso que ele diz aqui, conforme vocês vão ver várias vezes, até o capítulo 15, versículo 3: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Porque eles eram vegetarianos, porque eles comiam legumes, porque eles diziam: eu não vou comer carne, porque pode ser que eu esteja comendo uma carne que foi oferecida a animais, aos ídolos.
É como, por exemplo, eu citei no início, nós como católicos não podíamos, éramos instruídos e ensinados a não comer carne na sexta-feira. Era algo semelhante, olha, não coma carne, porque se você comer, você pode estar comendo carne de animais sacrificados a ídolos. Esse era o problema que estava havendo, e Paulo estava ali para tentar encontrar uma solução, de modo que ninguém ficasse com dúvidas, ou talvez até deixasse de crer, como ensina o Evangelho no Novo Testamento. Por esse motivo, os mais fracos só comiam legumes, eram vegetarianos. Eu conheci um irmão, ele já está na glória, partiu. Quando ele se converteu, aqui em Campina Grande, ele disse: eu não vou comer carne, a partir de agora eu só vou comer legumes. E um dia ele me chamou para ir almoçar com ele. Eu fui para um restaurante, tinha um restaurante aqui na cidade, ali na 13 de maio, que era só para vegetarianos. E eu perguntei a ele por quê. Ele disse: porque eu fiz um voto. Ele me convidou para almoçar e eu fui, eu fiz um voto. Então, observe, irmãos, a Bíblia não proíbe você comer carne, em nenhuma parte, em nenhuma parte da Escritura. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvir a continuidade desta mensagem. Nesses instantes finais do nosso programa, quero lembrar a todos que não nos esqueçamos de orar, jejuar e clamar pelos destinos da nossa nação. Sabemos que os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos, estamos correndo um grande e gravíssimo risco deste país se tornar um país comunista. A nossa bandeira verde e amarela jamais poderá se tornar vermelha. Eu tenho feito aqui essa declaração ao término dos nossos programas. Por isso, ore, jejue e clame para que o slogan do atual presidente Jair Messias Bolsonaro, ele seja realmente contemplado por todos nós brasileiros. A família acima de tudo, Deus acima de todos. E nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta música para o nosso enlevo espiritual. Oremos, jejuemos e clamemos a Deus por nossa nação. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo angústia e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Até comigo deixe-me ver e deixe-me ver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo